Irmãos, nós temos conversado sobre para fora da aldeia. Temos conversado sobre isso. Fiquei um tempão, mais de um mês, mexendo com a aldeia filosófica. Muito em moda hoje. Quem aqui anda ouvindo sobre minimalismo? Levante as mãos aqui. Quem anda ouvindo aqui? Olha lá, uns 4 ou 5 ou 6, mas tem mais que não quer falar. E isso, minimalismo, você pensa que é de agora, aí os bobinhos pensam, desculpa, a nova filosofia é de ontem. 400 anos antes de Cristo. 400 anos de Cristo, antes de Paulo, Pedro e Tiago. Aí você pensa que minimalismo, que a ideia é boa, a filosofia é bonita, irmãos, acho que sou contra? Não, não sou contra, é bonita. Viver o máximo possível com o menos, olha que maravilha, isso é tudo de bom. Outra filosofia muito comum hoje, epicurismo. O que é o epicurismo? Muito comum, só que os jovens não sabem o nome que se dá hoje. Mas o que é epicurismo, gente? Prazer acima de tudo. Prazer comendo, prazer viajando, prazer, sei lá, fazendo sexo, sei lá o que, prazer. Isso é epicurismo, lógico, desvirtuado, porque não era assim há 4 séculos antes de Cristo. Era uma outra ideia, mas foram piorando, porque tudo se piora nesse mundo. Então eu fiquei um tempão falando sobre a aldeia filosófica, mostrando que isso é diabólico. Não isso que eu falei agora, mas a filosofia para nos garantir alguma coisa. Fiquei mais um tempão falando sobre a aldeia psicológica, sociológica. E estou há um tempão falando sobre a igreja não, a aldeia religiosa, que é a pior. A aldeia religiosa é a pior. Nos engana sem fazer você gemer. A aldeia religiosa é a pior que existe. Talvez seja com relação à aldeia religiosa que o Marx tenha falado que a religião era o ópio do mundo. Talvez sobre isso. Quem sabe ele pensou nisso? E se foi isso, ele está certo. Deus não é o ópio. Deus é a saída. Cristo é a saída, é o melhor que tem. É impossível seguir a Deus se não ouvi-lo. Eu sigo a Deus do meu jeito. Então não é a Deus que você serve. Tenho pregado pela manhã aqui sobre a sabedoria diabólica, sobre a sabedoria animal, sobre a sabedoria terrena. Mas quantos ouvem? Quantos ouvem? Eu sirvo a Deus do meu jeito. I love you, Jesus. I love you, Jesus. A gente precisa se achar. Agora hoje, ainda nessa mesma esteira da aldeia religiosa, quando o diabo quis enganar Adão e Eva, o casal, o que foi que ele fez? Ele veio com alguma coisa estranha, alguma coisa assim, anormal, veio? Assim, uma teoria conspiratória, veio? Não, ele veio com a fala do próprio Deus, ou pelo menos com o assunto, vamos usar uma aqui, com o assunto do próprio Deus. Perceba, me acompanha aqui, vamos lá, me acompanha, eu vou ler daqui a pouco o texto para vocês. Olha só, olha o que o diabo na serpente disse: foi assim que Deus disse? Interrogação. Está lá em Gênesis capítulo 3. Estou certo ou estou errado? Não foi assim que ele falou? Sim ou não? Diga para mim, irmão, sim ou não? Ou você quer ler, eu mudo de texto se você quiser, eu mudo o texto, vamos mudar de texto se você quiser. A serpente falou assim: Eva, foi assim que Deus disse? Quando o diabo diz, foi assim que Deus disse, já fez a cabecinha de alguém. Porque na cabecinha da Eva, o que gritou? Deus falou. Deus falou. É assim que Deus falou, Eva? Deus falou. Ela só ouviu essa parte, Deus falou. Deus falou realmente, mas o quê? O quê? O que não interessa, o que não importa, o que não interessa. Ele falou, foi assim que Deus... Eva, vem cá, chega aí, Eva. Foi assim que Deus falou? Ele falou mesmo. Então 1-0 já para a serpente. 1-0, porque Deus tinha realmente falado, e ela disse que Deus falou. Então não é o diabo, não pode ser, é apenas uma serpentinha bonitinha. Esses dias eu aprendi que na Inglaterra tem serpente que não é venenosa. As serpentes da Inglaterra não são venenosas, que maravilha, hein? Dá para colocar em casa, dormir no seu cobertor com você. Aldeia religiosa,
não vai falar coisas estranhas, vai partir da onde você está, porque todos nós seres humanos somos seres religiosos. Você sabe por quê? Você sabe por que os nossos primeiros pais, os índios aqui no Brasil, adoravam o fogo? Porque o fogo representava uma divindade. Havia outras tribos que adoravam o trovão, porque o trovão representava uma divindade. Outras tribos adoravam o relâmpago, porque todo ser humano é, na sua essência, religioso. Então o diabo não pode vir com outro discurso, meu irmão, senão um discurso religioso. Primeiro passo. Eva, foi assim que Deus falou? Falou. É mesmo, falou. Continua. Para você, ainda a serpente, para você não comer de todos os frutos do jardim, que a Eva registrou? Deus falou para não comer alguma coisa aí. Ele falou para nós não comermos alguma coisa, é verdade. Olha, essa serpente é de Deus. Essa serpente é de Deus. Realmente Deus falou a respeito de não comer alguma coisa. Mas o que? Eu não sei. Percebe que o diabo trabalhou no assunto? Deus fala, não deve comer, e daqui a pouco, Adão e Eva estavam fora do jardim. Quantos estão me ouvindo? Daqui a pouco o casal estava fora do jardim. Era esse o plano de Deus? Era essa a vontade de Deus? E realmente, o que foi que Deus disse? Nada do que a serpente falou. Porém, o assunto foi sobre falar, e o assunto foi sobre comer. E o assunto foi sobre poder e não poder. Mas sobre isso, a serpente não falou. Nessa aldeia religiosa, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado. Mais tarde, passou alguns milênios, mais tarde, lá vem o diabo de novo, e aí, o diretor, o Mel Gibson, desse novo filme da crucificação, foi joia o cara, porque ele misturou o diabo com uma serpente que rastejava na montanha. Foi uma boa sacada. De novo, milênios mais tarde, lá estava Jesus, e lá veio o diabo. Capítulo 4 de Mateus, o diabo chega para Jesus e fala o quê? O diabo chega para Jesus e fala o quê? Eu vi escrito nas estrelas, foi assim? Eu li os horóscopos, foi assim, meu irmão? Eu vi os zodíacos, foi assim, meu irmão? Não, o diabo disse, Jesus, está escrito. Os teus anjos vão te segurar. E está mesmo escrito. Aldeia religiosa. Existem pessoas ficando liberais demais com base em um texto bíblico. E tem pessoas ficando radicais negativamente demais baseado em um texto bíblico. Neste tempo em que nós vivemos, gente, nós precisamos ouvir o Senhor. O que o Senhor está falando? O diabo sempre vai tirar a nossa vida, gente. Sim. Pessoal, quando Deus falou a respeito do jardim dos frutos, Ele falou assim, vocês podem comer de todos os frutos. Não foi o que o diabo diz. Ele não falou assim, não comerás de todos os frutos. Ele falou assim, vocês podem comer de todos menos um. Mas geralmente o diabo fala para você assim, não coma tudo, só um. Nós perdemos tudo que nós temos, nós perdemos tudo que nós recebemos, porque nós escolhemos um só, a desobediência. Deus quer que você coma todos os frutos, que você receba todos os bens possíveis, mas nós geralmente preferimos a cilada do diabo. Ele fala assim, coma só desse, e você come só daquele, e não coma o resto, e nós perdemos nossa família. Nós perdemos nossos amigos, nós perdemos nossos bens, nós perdemos nossa força, nosso vigor, porque damos ouvido à religiosidade satânica, terrena, animal, diabólica. Preferimos.
Não pense que os pregadores mais modernos aí vai falar coisas desagradáveis. Não vão falar. Não vão falar. Jesus era tão diferente. Me acompanhe, presta bem atenção aqui, que eu creio que você vai entender. Como o sagrado nos engana, como a religiosidade nos engana. Me acompanhe um pouquinho mais, usa a cabecinha aqui agora, usa a cabecinha, pelo amor de Deus. Jesus é o cara mais formidável que existe. Diga Jesus. Diga João Batista. Fala para mim. Jesus. João Batista. Quem apresentou quem para a comunidade? Quem? João. Foi João que apresentou Jesus para a comunidade. Ou não foi? João aqui identificou, falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e apresentou para a multidão Jesus. Agora vamos, presta atenção. João usava uma roupa sagrada. O cabelo de João era sagrado, ou não era? Não podia ser cortado também não. Será parada a barba. A roupa de João era sagrada. A comida que João comia era sagrada. A bebida que João bebia era sagrada. As amizades com quem João andava era sagrada. Sagrada é uma forma de expressão. Está me acompanhando ainda? Está me acompanhando ainda? Se segura aí. A roupa que Jesus usava era sagrada? Sim ou não? Mais alto? Não. A comida que Jesus comia era sagrada? Mais alto? Mais alto. A bebida que Jesus bebia era sagrada? Não. Jesus só andava com os santões? Não. Me acompanhe. Não. Jesus era um cara fora da curva. Meu Deus, ainda hoje todo mundo é atropelado por Jesus. O santarrão, Jesus quebra no meio. O zoadão, Jesus quebra no meio. João ficou sabendo disso. Me acompanha, não perca atenção. João foi preso e ouviu que as multidões seguiam Jesus, aquele que ele apresentou. João foi preso, chamou um de seus discípulos e falou assim: por favor, vai até Jesus e pergunta para ele se é ele mesmo, ou se eu devo esperar outro. O que aconteceu com João? O que aconteceu com João? Dúvida. Dúvida. Por quê? Aldeia religiosa. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo ou não? Ele ouviu que Jesus andava com as prostitutas, os pecadores, os ladrões. Não tinha vestido sagrado. Não tinha bebida sagrada. Não comia coisa sagrada. Era diferentão. Será que é ele? Será que é ele? Jesus era tão comum. Me acompanha aqui, eu já repeti isso aqui um tempo atrás aqui, há 3 semanas atrás. Jesus era tão comum. Ele era tão igual a gente, Jesus era tão igual a gente, que para atrair Jesus, ele era tão igual aos discípulos, tão igual, que para ser traído, o Judas teve que beijá-lo, porque não dava para marcar Jesus. O que eu vejo hoje, meu irmão, é muita gente falando em nome de Jesus, está amarrado, está quebrado, não sei o quê, mas não tem coração que segue Jesus. Ele era tão igual a todo mundo. João, se você estivesse no meio da multidão assim, ó, você percebia quem era João. Dá para saber de longe quem era o João. Estou criticando João? Não, eu estou falando do cuidado que você tem que tomar, meu Deus do céu. Nós temos que tomar cuidado, nós cristãos, porque estamos sendo enganados. Mas nós preferimos ser enjaulados pela jaula da esquerda, ou pela jaula da direita, ou pelas filosofias, sei lá o quê, e não olhamos para o Cristo que nos ensinou. Você foi chamado para a liberdade, meu irmão.
mas você está se aproveitando da liberdade para ser escravo. Cristo é tão bom, Cristo é tão maravilhoso, que nós estamos fazendo disso uma prisão. Nós perdemos o Cristo de vista. Nós preferimos a aldeia religiosa que canta bem, que louva direitinho e não sei o quê. Vivemos numa aldeia religiosa, numa tribo religiosa, não conseguimos ver claramente, porque estamos bitolados. E o texto que eu quero deixar para vocês, não precisa nem abrir, eu vou ler para vocês e fazer apenas uma consideração. Hebreus 4:12, não precisa nem abrir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a palavra viva penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha para mim aqui. Diga alma e espírito. Meu irmão, somente a palavra viva é capaz de separar alma e espírito. O que é alma? O que a religião é? Alma. O que a matemática é? Alma. O que a biologia é? Alma. O que a psicologia é? Alma. O que a sociologia é? Alma. Mas só a palavra viva é capaz de separar uma coisa da outra coisa. Nessa aldeia religiosa, sem a voz de Deus, sem a palavra viva, nós estaremos no mato. Só a palavra viva é capaz, penetra até o ponto de dividir as coisas da alma das coisas do espírito. As coisas da alma falam assim: estou cansado de ouvir isso, estou cansado. O homem espiritual fala assim: como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não vi isso antes? Aqui na nossa igreja tem uns irmãos que falam assim, ó, tem uns irmãos que falam assim: aqui a voz de Deus grita, a palavra de Deus grita em nossos corações. Aí tem outro grupinho aqui que fala assim: puxa, vê se a pregação de novo, puxa vida, de novo, o pastor está pregando isso há 4 meses. Pior que eu não estou pregando isso há 4 meses. Se você me ouvir com atenção, nunca é a mesma coisa. Está percebendo que só a palavra viva é capaz de separar as coisas da alma das coisas do espírito? Mas quantos de nós queremos a palavra viva? Muitos de nós queremos o quê? Apenas um conforto, um consolo, queremos apenas nos dar bem, só isso. E tem um montão de gente falando palavras boas para a nossa alma. Já ouviram falar em PNL? Ouviram falar já? PNL? Já ouviram falar? Não ouviram? É o que mais fazem com a gente. Programação neurolinguística. Tudo alma. Porque nós gostamos de ser massageados. Ah, quando é que vai chegar a minha bênção? Quando é que vai chegar meu presente? A pastorada aprendeu isso tudinho. A palavra viva é a única que vai tirar você da aldeia religiosa e vai fazer, não é tirar você da igreja templo não, como alguns tolos têm pensado, não é tirar você do culto da igreja não, é tirar você dessa mentalidade religiosa. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. O que é alma do que é espírito, nada mais consegue. Eu não consigo aqui, enquanto prego para vocês, falar o que é alma e o que é espírito, mas a voz, a palavra viva vai discernir, vai mostrar o que é uma coisa, o que é outra coisa. Muitos de nós estamos na alma religiosa, porque a alma ela é religiosa. A alma, o que louva? É a alma ou é o espírito? O que louva, a alma ou o espírito? Muito bem, a alma. É a alma que louva, não é o espírito. O que o espírito faz? Adora. O espírito adora, a alma louva, canta, prega bem, ensina bem, emociona, sensibiliza. A alma tem esse poder, pois só a palavra viva
é capaz de discernir coisas da alma, coisas do espírito. O que eu posso fazer é ter uma ideia, o que eu posso de vez em quando é avaliar e fazer uma ideia, mas nunca terei a palavra final, porque a palavra final nunca é do pregador, é de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, 2 fios, 2 cortes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Muitos de nós estamos chorando na alma. A Bíblia fala que o jovem Esaú, depois de fazer a besteira, chorou amargamente, mas não tinha mais perdão. Ele chorou amargamente, buscou o conserto amargamente, chorando. Choro da alma, religiosidade. A palavra fala que o Judas, depois de trair Jesus, se arrependeu, ou melhor, teve remorso e entregou as moedas e foi e se matou. O que é isso? Religiosidade da alma, arrependimento da alma. Quantas pessoas choram, pastor, eu estou tão arrependido, e volta a fazer quando não deveria ter feito, volta a praticar o que não deveria praticar. Somente a palavra viva, meu irmão. Eu tenho visto nessas minhas 3 décadas de pregador, de pastor, de ministro da palavra, eu tenho visto pessoas se levantando e pessoas caindo. Um após o outro eu tenho visto alunos, pessoas que foram meus alunos, se levantando e caindo, porque misturam uma coisa com a outra. São fisgados pela serpente do Éden. Ainda hoje a serpente do Éden vem até ti, vem até a tua vida, até a tua casa, e começa a falar: foi assim que Deus falou através daquele pastor, e a pastorada fala, e você chora e diz: Deus me revelou, Ele falou tudo o que eu estou pensando. O diabo também fala tudo o que você está pensando, tudo, e você chora. Alma. Só a palavra de Deus é viva. Só a palavra viva. Só ela é capaz de discernir o que é uma coisa da outra coisa. Irmãos, aldeia filosófica, aldeia psicológica e aldeia religiosa, das 3, a pior é a aldeia religiosa. É a pior que existe, porque cega, ensurdece e te amarra. Você fica amarrado. Portanto, saia para fora dessa aldeia, que foi o começo da nossa pregação. Para fora da aldeia, para que você possa enxergar, ouvir. A pastora me ensinou esses dias, ela pregou aqui também, parece. Ela me ensinou esses dias, me fez ver uma coisa impressionante lá no Éden. Tudo que o diabo queria fazer com Adão e Eva era impedir que eles ouvissem. Porque quando você ouve Deus, você muda de vida. Quando você ouve a voz de Deus, você muda de vida. O diabo tentou, até que Adão e Eva não o ouvissem mais. Você já leu na Bíblia que depois de Adão e Eva ninguém mais ouvia o Senhor? Depois que Adão e Eva pecaram, passou-se séculos, aí o Adão e Eva depois, teve um filho chamado Enos, e esse filho Enos começou a invocar o nome do Senhor, ficou séculos sem ouvir a Deus. Leia Gênesis de novo, depois do capítulo 3, vai lendo. As pessoas ficaram sem ouvir. Tudo que o diabo queria era que as pessoas não ouvissem, porque se nós ouvirmos o Senhor, nós mudaremos de vida de verdade. Se não ouvirmos, não haverá mudança alguma, haverá apenas o quê? Um movimento psicológico, filosófico, religioso. Quem aqui já está comigo há mais de 10 anos? Levanta a mão, 10 anos, levanta a mão. Levanta a mão, quem está comigo levanta a mão, quem está comigo há mais de 10 anos?
Então vocês sabem que isso que eu falo hoje, eu falei sempre. Irmãos, vocês sabem quem sou eu. Vocês sabem. Eu não preciso provar nada para vocês e não provo. Eu não sou desses caras que quer provar. Eu não provo. Pensem de mim o que quiser pensar, eu não estou nem aí. Porque para mim importa o que ele pensa e diz de mim. Só isso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.